Olá, alunos, tudo bem com vocês? Neste vídeo falaremos das atividades de matemática da semana 3 do PET volume 4. Querida criança, o que são unidades de medidas? E o que são unidades de medida padronizadas e não padronizadas? É sobre esse assunto que você irá aprender ao realizar as atividades dessa semana. Para isso, além de usar as unidades não padronizadas, mãos, dedos, braços, se for possível, e você tiver em casa, você pode usar também medidas padronizadas, régua, fita métrica, metro ou trena. Após fazer as atividades, consulte a seção Quer Saber Mais? O estudo dela poderá auxiliar nas suas aprendizagens. Bons estudos! Quer saber mais? Que tal cantar a música da palavra cantada Lavar as Mãos disponível? Tá aqui o endereço. Se alguém quiser ir lá ouvir a musiquinha, tá aqui. Unidades não padronizadas de medidas: o dedo, o braço, o palmo, o pé, ou seja, aquelas unidades de medidas que não têm medidas fixas. Exemplo, o pé pode variar de pessoa para pessoa, não tem um padrão, um único tamanho. Unidades padronizadas: o centímetro, o metro, por exemplo. Para tornar as medidas mais fáceis, criaram-se as unidades de medidas padronizadas. Padrão. Exemplo: o metro possui o mesmo tamanho em qualquer lugar do mundo. Então vamos lá. Mas antes, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre medidas de comprimento. Observe alguns instrumentos que servem para medir comprimento. Nós temos a fita métrica, a trena, a régua, o metro rígido e o metro articulado. São instrumentos que padronizados, tá? E podem medir o comprimento das pessoas, dos tecidos, das estradas, das ruas, dos móveis, usando os instrumentos acima. Então, são os instrumentos, né, de medida padronizados, certo? É aqueles que em qualquer parte do mundo o metro, o centímetro possui a mesma medida. E vamos continuar aqui. A medida de comprimento pode ser indicada por centímetro, metro ou quilômetro. Essas são as unidades de medida de comprimentos mais usadas. Um metro é igual a 100 centímetros. Um m, o m representa o metro, é igual a cm, que é centímetros. Temos também formas de medir usando o nosso corpo. Por exemplo, a polegada, o palmo, o pé, né, o passo, são medidas não padronizadas. Porém, não vai ser igual, porque, como disse lá no textinho do Quer Saber Mais, né, a sua mão é tamanho diferente do outro coleguinha, de um de familiar, então não é uma coisa que vai dar certo, né? Você pode passar uma medida para o colega, você vai usar cinco palmos, mas a sua mão é de um tamanho diferente do seu colega. Então, vai dar uma diferença aí de medidas, não é verdade? Então, com base nisso, vocês farão as atividades de hoje. Observe as suas mãos. Vamos abri-las e fechá-las. Observar um lado e o outro, analise os dedos e seus movimentos. Mude a posição das mãos, olhe de cima para baixo, posicione as mãos à frente de seus olhos. Compare sua mão com a mão de um adulto de sua família. Aí vocês irão desenhar a mão de vocês nesse espaço, depois de ter analisado, e vão responder essas perguntas. Tá ok? Então, a princípio, vocês vão observar a mão e depois fazer o desenho. Lá na letra B, nós estamos falando da bruxinha Filomena, que precisa fazer uma receita de uma poção mágica, mas não dá certo, porque ela já tentou 12 receitas e 12 deu resultados diferentes. E aí tá a receita da poção mágica dela, que é da família das bruxas Bruxelém, né? Tá aí um dedo mendinho, um braço bem esticado, um palmo direito. Vocês acham que realmente essa receita vai funcionar, hein? Ela pegou da família, né? Um dedo, um braço, um palmo. E lá tá falando que ela já tentou 12 receitas e 12 resultados saíram diferentes. Feito isso, vocês vão analisar, chegar a qual a solução
que a bruxinha Filomena precisa para poder conseguir fazer a porção certa. E depois vocês vão reescrever a receita de modo que a bruxinha Filomena sempre consiga o mesmo resultado. E na sua opinião, por que a receita da poção mágica não estava dando certo? Vamos ajudar aí a bruxinha Filomena, certo? Ok? E no número 3, né? Depois de muito pensar, a bruxinha acertou a seguinte receita. Aí ela já mudou a receita dela. Ó, ela já colocou 4 centímetros, 25 centímetros, 1 metro. Agora responde. Quais unidades de medida foram usadas pela bruxinha nessa nova receita? Usando as medidas padronizadas, você acha que a receita pode dar certo? Por quê? E agora, será que a bruxinha resolveu o dilema dela com essa receita? Será que agora deu certo? Então, bons estudos, beijo no coração de vocês, ajude a bruxinha Filomena nessa tarefinha e até mais. Tchau, tchau!